Meus irmãos, nós estamos na série falando sobre os 7 pecados capitais e vamos dar seguimento. E hoje nós vamos falar sobre luxúria. E não luxúria de luxo, mas vamos falar sobre luxúria. E nós, às vezes, não nos damos conta de que podemos estar cheio desses pecados que temos dito. Alguns são mais aceitáveis, outros não. Nós passamos por cima e não falamos, ou achamos que não temos, ou achamos que não somos. Quando pensamos sobre luxúria, a gente sempre pensa do lado de fora, nunca do lado de dentro. A gente sempre acha que esse tipo de coisa acontece lá fora, não no meio dos crentes, com os crentes. Não acontece dentro de um coração de alguém que confessou Jesus como Salvador. E a Bíblia trata essa questão de forma profunda e encontra o nosso coração e nos leva a um lugar seguro, que é a própria palavra, que é inabalável. A santidade de Deus é o melhor lugar para os pecadores irem, levando em conta de que nós temos Jesus, que nos dá essa bênção de estar diante de um Deus totalmente santo. Mas a palavra do Senhor, ela oferece algumas instruções, alguns textos, alguns exemplos que nos ajudam a ver nossa realidade e também a enfrentar esses tipos de pecados. E hoje nós vamos estar falando sobre a luxúria, vamos pensar sobre isso de uma forma séria, realmente responsável, e além da palavra nos apontar o que é e colocar o dedo na ferida, ela também nos leva para o lugar seguro para qualquer pessoa que enfrenta problema com a luxúria. A luxúria é considerado, se você for pegar a maioria dos dicionários, um pecado com conotação sempre sexual. Sempre sexual, e muitas vezes as pessoas olham isso como um pecado externo, algo que faz com o outro. Alguém que pratica a relação sexual com o outro e ele não olha em si para dentro do pecado, para dentro da realidade do pecado, do coração. E a luxúria é esse comportamento pecaminoso, desordenado, porque ele não tem freio. E ele fere a santidade de Deus, o nome de Deus, e fere também a dignidade humana. Além de ferir Deus, o pecado, além de ofender Deus, a luxúria, ela traz problemas também para a dignidade do ser humano. Ontem eu compartilhava com Michele uma experiência, quando eu não era cristão, e uma amiga que saiu no carnaval, e ela era muito séria, estudava, caseira e bem, mas no dia do carnaval, tudo liberado. E ela bebeu e ficou irreconhecível. Só que quando ela se satisfez com toda a luxúria do coração e não fez assim uma coisa do outro mundo, mas saiu do normal. E essa pessoa teve a sua autoestima destruída, porque a luxúria faz isso. Ela já estava separada da comunhão com Deus, porque a luxúria leva a estarmos longe de Deus. Só que ela fica tão mal que desapareceu. Nunca mais tivemos notícia de uma pessoa que era muito querida. E os parentes contavam que a vergonha e tudo que causou depois, porque todo mundo fala, todo mundo comenta, fez essa pessoa desaparecer do meio dos amigos de escola e de tudo, porque quando ela ficou sozinha, ela viu o que tinha acontecido e aquilo destruiu a identidade, a autoestima, e ela teve que se separar do seu ambiente social, porque ficou com uma vergonha enorme, e queira Deus que ela não tenha feito algo pior. Mas quando nós lidamos com situações como essa, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos entender que o sexo é algo bom que Deus fez, para ser desfrutado no ambiente certo, no lugar certo. Eu não digo o quarto certo, mas para o casamento, e no casamento é o lugar correto de você desfrutar do sexo, que é algo bom e que Deus fez. Mas a luxúria é algo que traz destruição. A pureza dentro do casamento, a pureza de um jovem, ela destrói de verdade tudo aquilo que é bom e que Deus colocou dentro do ser humano. Nós podemos identificar
esse desejo desenfreado, porque começa muitas vezes com o ver, o imaginar, e gera o desejo de possuir ou de praticar aquilo que se imaginou, do que se viu, e até chegar a consumar aquilo que foi gerado no coração, gerado na mente, imaginado, idealizado e planejado, e se coloca em ação. Só que às vezes nós não conseguimos encontrar e saber quem é, a não ser que seja de forma descarada, mas quem são as pessoas que sofrem com a luxúria e como podemos identificar. Pode ter alguém que seja muito puritano por fora, mas esteja enfrentando problemas seríssimos com a luxúria dentro do coração e da mente, e às vezes no seu ambiente secreto ele não fica privado de se lançar no meio de todo aquele desejo desenfreado e que vai levar sempre para a destruição. Podemos identificar, às vezes, a luxúria com algumas coisas como o desejo sexual intenso e obsessivo que domina os pensamentos e comportamentos. Desejo intenso por sexo. E aquilo toma a mente. Lembre-se que o sexo é algo bom, mas domina a mente, domina o coração, e aquilo vai perturbando e vai moldando e modelando o comportamento para algo anormal. Uma guerra dentro de si, uma guerra dentro do coração, que vai gerando esses problemas e criando problemas para todos os lados, mas sempre começa dentro. Dentro. A gente, às vezes, não leva a sério essas questões. Quando a tentação deixou de ser tentação e passou a ser fantasia, e passou a dominar a mente, e passou a dominar o coração, e maquinamos o que pode acontecer, todas as coisas que podem acontecer. Eu me lembro, na época de escola, e moleque estudando, Débora Mendes de Moraes, lá na Pé de Guaratiba, e quando um garoto de 13 anos, 12 anos, encontrava alguma coisa para se iniciar numa pornografia, era no máximo, às vezes, uma revista da Avon. Você vê o nível, como que evoluiu. E aí, na parte de lingerie, os meninos levavam para a escola. Levava. Os primos mais velhos tinham Playboy. Mas eu me lembro das rodas, de como que aqueles moleques ficavam imaginando, pensando, idealizando um encontro com aquelas mulheres da revista. Era muito bobo, né? Mas era seríssimo, porque era a iniciação na pornografia. Era o início, o start, para toda a luxúria do coração começar a tomar conta, e de pessoas que vão até se tornarem escravos. Parece brincadeira, e às vezes nós olhamos isso como algo inofensivo, até aquele menino se tornar adulto e ser uma pessoa aprisionada em pornografia. Aí a gente olha e fala, como pode ser o cara já adulto viver dessa forma? E a gente pensa que não existe, mas é um problema seríssimo no mundo e no Brasil e nas igrejas, a pornografia. Mas entre os homens, às vezes, começa assim, o start na escola, com um tipo de joguinho. Você já reparou como que os jogos ou os filmes mexem muito com a sensualidade? Na minha época de moleque, a gente tinha não sei o que lá ali do Street Fighter, que lançaram um desenho novo dela, toda sensual. E os nossos filhos às vezes vão brincando com essas coisas, até imaginarem, isso tomar conta do coração, da mente, e eles podem estar presos nessa realidade. A busca constante por novas experiências sexuais
sejam virtuais ou presencial, ou pagar, ou comprar essa experiência. Mas a grande realidade é que isso começa no coração e na mente. Envolvimento com comportamentos sexuais que vão contra os próprios valores ou princípios morais. Quem começa com uma pequena pornografia, chega às vezes ao cúmulo de praticar com animais. E a gente às vezes acha que não é tão sério. Eu já fiz vários gabinetes, e às vezes com pais que dizem que tem que estimular o filho a gostar do negócio. E para isso estimula. Pais crentes, estou falando de pais crentes. E eu falava, cara, isso tu não precisa estimular no teu filho não, que ele já vai saber do que é isso daí rapidinho. Você não precisa ensinar o teu filho a como que faz isso daí, ou coisa. É um perigo muito grande, porque depois tu vai voltar aqui nesse gabinete, me pedindo ajuda para lidar com o teu filho com esses problemas. Mas pessoas que dão lugar à luxúria, a esse desejo, sentimento desenfreado, essa imaginação, e que pode levar aos extremos, elas vão perdendo o controle de tal forma que elas não ligam mais para os seus valores morais, sociais, e aí são capazes de fazerem atrocidades, até com crianças. Ficar espreitando mulheres, ou armando para homens, ou com crianças, ou com sei lá o quê, que alguém nessa condição tu não sabe onde pode chegar. E aí vão tratando e vivendo uma vida tão imoral, que depois não sabe como voltar, como não retomar o caminho. A falta de controle sobre o próprio comportamento sexual, levando a essas consequências negativas da vida pessoal, familiar, social. A luxúria, irmãos, pode trazer problemas tão graves no meio de uma comunidade cristã que nós não fazemos ideia. Eu gostaria de compartilhar tantas coisas com vocês, porque às vezes nós achamos que isso não acontece entre os crentes. Mas os casos são enormes de pessoas que dão lugar à luxúria, que tenta convencer a esposa a praticar a relação sexual vendo filmes pornográficos. E aí a esposa que foi convencida começa a imaginar os camaradas do filme, e aí larga o cara e troca por um melhor. Vocês acham que isso não acontece? Isso são realidades no meio dos crentes. No meio dos crentes. E é terrível isso. Pode destruir, pode matar de verdade. Esse é um pecado contra Deus, e eu quero compartilhar com os irmãos vários textos bíblicos. Eu estava levando a mensagem para um lado, mas eu estava orando e falando, Senhor, eu não sou capaz de convencer os meus irmãos a entender a importância e o peso, a gravidade disso, quanto a tua palavra. Então hoje eu vou compartilhar um monte de textos bíblicos, mas eu quero que você guarde, que você preste atenção e você leve isso a sério. A luxúria é um pecado contra Deus. É um pecado contra o Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, seja para qual lugar uma pessoa vai depois de conceber todos os seus desejos, todas as suas fantasias, e querer tanto aquilo que foi idealizado, imaginado e visto, é um pecado contra Deus, e isso é seríssimo. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 5, diz: a vontade de Deus é que sejam santificados e que se afastem da imoralidade sexual, que cada um aprenda a controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrada, sem se deixar levar pelos maus desejos, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. É um pecado contra Deus. E a vontade de Deus é que sejamos santificados.
para não nos entregarmos à imoralidade, ao desejo, mas termos domínio próprio com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida. E essa é a vontade do Senhor para todos nós. 1 Pedro 4, versículo 3. Bastante com o tempo que desperdiçaram, fazendo o que agrada aos incrédulos, entregues à libertinagem, paixões, bebedeiras, orgias e idolatrias abomináveis. Deus olha a luxúria como um pecado seríssimo. Eu vou ler na NVI, eu vou ler na Reina Valera, eu vou ler em várias versões, a King James aqui, pode ser que esteja diferente da sua, alguns versículos. As obras da natureza pecaminosa são bem conhecidas: imoralidade sexual, impureza e licenciosidade, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, explosões de raiva, rivalidades, dissensões, sectarismo e inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu os advirto agora, como fiz antes, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. Quem pratica tal coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos dar uma olhada para quem vive e pratica isso e ama isso, que é alguém longe de Deus. É alguém que está ofendendo a Deus. É uma pessoa que será julgada se não reconhecer Jesus como seu Redentor, seu Salvador, e será condenada por um Deus justo e que é juiz de todos. Serão condenados. Quando eu digo isso parece óbvio, mas a gente às vezes trata pessoas que vivem desse jeito e achamos uma bondade nelas, alguma coisa que ela faz para alguém de bom, alguém que dá, fulano dá assim, é assim, mas dá cesta básica para um monte de gente. É um pecador e está ofendendo a Deus, e Deus leva isso a sério, irmãos. A gente recebia pessoas em 2 lugares, 2 igrejas, foi o que aconteceu muito isso. As pessoas iam lá e às vezes me apresentavam um amigo, um visitante, alguém, falava: pastor, aqui está fulano, gente boa, ele gosta de ajudar muito, né? Só falta, para ele ser um cristão, só falta ele começar a vir na igreja. Aí tu olha para a cara de quem trouxe e para o sujeito, né, e tu fica assim, se coçando, não vai? Aí eu ouvi uma vez e outra, aí depois eu comecei a falar e a pregar sobre isso. Irmãos, qualquer pessoa longe de Cristo é um pecador e que ofende a Deus, de tal forma que eles não vão entrar no reino dos céus. Não tem essa que, porque fez uma coisinha legal, que ele agora está meio aceito por Deus. Quando ele melhorar outra coisa, ele vai ficar totalmente aceito por Deus. Todos os pecados que não forem reconhecidos, confessados, deixados, e reconhecer o que Cristo fez no Calvário pelos pecadores, todos esses pecadores vão para o inferno, irmãos, serão condenados. Então a luxúria, o pecado da imoralidade e tudo que a luxúria pode levar a uma pessoa a fazer é um pecado contra Deus. É uma ofensa contra Deus, e Deus leva isso a sério. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Se temos prazer, se não deixamos os pecados porque gostamos, nós temos um problema sério. Se estamos enfiados na luxúria, ou se ela já tomou o coração e a mente, nós estamos em problemas. E se temos prazer nisso, aí complicou. Aí complicou, porque alguém
dificilmente nessa condição vai pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Dificilmente. A origem da realidade da luxúria, a gente sabe que começa quando o homem pecou. Desde que Adão caiu e pecou, o coração dos homens ficou vulnerável à realidade da luxúria, dessa concupiscência dos olhos, da carne, de satisfazer esses desejos, ao ponto de Deus olhar para a primeira civilização e mandar o dilúvio. Mas olha o que diz 1 João 2, versículo 15 até o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque nada no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, o desejo, eu olho, eu gostei da ideia, eu imagino, eu idealizo e eu vou atrás. Aconteceu isso com Eva. Foi-lhe oferecida uma oportunidade, ela viu, gostou, era agradável, e ela foi atrás, e pegou, e caiu. E aí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. Então nós não estamos lidando com algo novo, nós não estamos lidando com uma coisa que foi inventada por alguém há pouco tempo. Nós lidamos com uma situação que é antiga. E todos nós passamos pela tentação e somos desafiados a abandonar a luxúria do nosso coração, da nossa mente, todos os dias, diariamente. É por isso que não é legal, não é prudente cristãos participarem de grupos onde é compartilhada a pornografia. Não, pastor, eu não faço parte de nenhum grupo de pornografia. Mas às vezes tu participa de algum grupo que é compartilhada a pornografia lá dentro. Eu saí de grupos da minha família. Porque às vezes gente imprudente ia lá e botava tudo lá no grupo. Eu falei, não é legal ficar num lugar desse, não. Não faz bem para os meus olhos, não faz bem para a minha carne. E é perigoso demais. É perigoso demais. Aqui na Igreja do Calvário, graças a Deus, nunca aconteceu, em nome de Jesus, que Ele liberte. Se alguém tem problema com isso, e a gente está à disposição para te ajudar. Mas o que a gente já viu de grupos de igreja, do pessoal compartilhar essas coisas. E aí no finalzinho ele escrever assim, foi grupo errado, desculpa. Já ficou sabendo essas histórias? Nudes e mais um monte de coisa. O problema foi porque foi no grupo errado, foi no grupo da igreja. O problema não é a pornografia, o problema não é a nudez, o problema não é a luxúria, o problema é que foi no grupo errado. Mas, irmãos, pecado, seja ele qual for, qualquer um, é só uma questão de tempo para vir a público. Qualquer um. A gente não ora aqui por pecado oculto, não, ele aparece. Nossos pecados ocultos vão aparecer. Uma hora seremos expostos. E como Adão, vamos olhar que estávamos nus. E ainda vamos chegar para falar, eu tive vergonha porque eu vi que eu estava nu, entendeu? E o que te mostrou? Isso é coisa séria, a gente precisa levar isso de forma séria. De verdade. Digo então, andar no Espírito e não satisfaz os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne. E estes são opostos um ao outro, para que você não faça o que quer. A gente brinca com, às vezes, essa realidade da vontade de fazer o que quer. Mas precisamos entender que somos escravos, irmãos.
É melhor se submeter a Deus e ao Espírito e ser governado por Ele, ter a orelha furada e ser escravo do Espírito, do que ser escravo da carne, do que ser escravo do pecado, do que se deliciar no pecado. É se submeter de verdade ao Espírito para que a vontade dele seja feita em nós. E se ficarmos livres demais, sempre vamos voltar para o chiqueiro e para a lama, irmãos. Todos que chegam a gente falam assim, não, saber, esse negócio de igreja, agora eu vou ficar na minha, em casa, é uma questão de tempo de voltar para a lama. Porque ele vai se tornar escravo de outra coisa. Temos que andar no Espírito e não satisfazer o desejo da carne. O pecado da luxúria é um pecado gerado na carne, é algo que a gente precisa lidar todos os dias e sair disso. E quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Quem vive segundo a carne não pode agradar a Deus. Não tem possibilidade de agradar a Deus. Não existe forma de agradar a Deus se vivemos na carne. Porque se nós andamos e vivemos na carne, o que nós vamos fazer? Coisas da carne, irmãos. Sempre vai ser isso. Não vai ser outra coisa. E nós precisamos entender que não existe possibilidade de agradar a Deus vivendo na carne, satisfazendo os nossos desejos, dando lugar aos nossos pecados, às nossas fantasias, ou brincando às vezes com fogo no peito. Não existe possibilidade. Não existe. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo e vivereis. Se a gente vive segundo a carne, os desejos da carne, qual é o final disso? Morte. Nossos amigos que não são cristãos, irmãos, eles estão mortos em seus pecados. Porque vivem segundo a carne, andam segundo a carne e têm prazer na carne. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Isso é coisa séria. Quem é da carne pensa nas coisas da carne, mas os que são do Espírito, nas coisas do Espírito. Cuidar da carne é morte, mas cuidar do Espírito é vida e paz. Porque os desígnios carnais são inimizades contra Deus, porque não estão sujeitos à lei de Deus, nem pode estar. Romanos 8, versículo 5 até o 7. Não pode estar. Quem cuida, quem vive, quem tem prazer nas coisas da carne, não tem como agradar a Deus. Não tem como viver para Deus. Porque é a morte e porque vai acabar com a gente. Quando a gente olha para textos como esse, nós vamos olhar para pessoas que fizeram carreira no futebol. A gente tem 2 casos aí recentes, do Robinho e do Daniel Alves. Acha que tinha necessidade? Eu não li toda a acusação, não li nada, na verdade, não li nada da acusação, não tem, eu sei que ele está preso. Ele pode ser inocentado ou não. Mas eu estou falando desses 2 casos, mas tem um monte de casos de homens que não tinham necessidade de fazer o que fizeram, mas fazem por causa da luxúria. Perdem um controle, perdem noção da realidade, podendo até estar casado com a mulher mais bonita do mundo. Ele poderia ir num lugar e pagar, mas a luxúria é tão forte que eles se esquecem de quem são, do que pode perder, de tudo, e vão lá e dá lugar naquele momento. E aí só depois que pensa. Só depois
só depois. E às vezes não sobra nada. E o interessante é que a história se repete, que quando acontece, o poder do pecado expõe a pessoa à vergonha, a tantas outras coisas que acontecem, e deixa aprisionada, porque esse é o caminho de todo aquele que vive na luxúria, que segue a sua carne, que satisfaz a sua carne. É de desagradar a Deus, de ofender a Deus, mas vai gerar problemas maiores no futuro, com a questão do julgamento de Deus, e também presente com a sociedade, com a família e com tudo. Irmãos, se a Bíblia fala disso, é porque essa é a nossa luta. Eu acho que uma das coisas que o ministério traz é olhar nos olhos das pessoas e ter compaixão, amor. Mas também uma das coisas que, quando eu falo que alguém, quando diz que na igreja só tem gente assim, 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 eu digo que tem lugar para mais um, é porque é isso de verdade. Nós no domingo, olhando nos olhos um dos outros, não sabemos a nossa vida sozinha, em casa, com nossos smartphones. O que vemos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Será que nós temos segredos que desonram a Deus, que não o glorifica, mas sabemos que estamos morrendo, definhando, mas temos medo de expor isso para alguém, de falar com as pessoas, de achar alguém para compartilhar. A Laura faz uma coisa com todo mundo, né? E eu oro por mim, para que Deus me mantenha que eu me lembre da Laura quando eu estiver em alguma situação de perigo. Quando ela está com alguém e ela quer ir para um outro lugar, às vezes com a mãe, ou às vezes ela quer ir, ela fica pedindo ajuda. Estende a mão e ajuda, me tira. Pedindo lá para alguém tirar ela de lá. Essa deveria ser a nossa condição quando identificamos. De estender as nossas mãos e gritar, me tira daqui, me salva, me livre, me leva para outro lugar. Deveria ser essa condição quando uma criança que quer escapar. Mas às vezes nós vamos ficando preso, até ficar tão enrolado ao ponto da gente não encontrar e não ir a ninguém para dizer que estamos tendo problema com a luxúria. Ela tem um poder destrutivo grandíssimo. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Então, quando a paixão conceber, dá à luz o pecado. E quando o pecado é consumado, produz a morte. Olha o poder destrutivo da luxúria. Então, quando a paixão conceber, ela dá à luz. Dá à luz a que produto, a que coisa? Pecado. E quando o pecado é consumado, produz morte. Eu vou olhar, eu vou ver, eu vou desejar. E aí eu vou gerar fruto desse desejo, dessa paixão, que é o pecado. E quando o pecado é gerado, é consumado, ele produz outra coisa, a morte. Então, enquanto eu estou na minha tentação, lutando com desejo, lutando com os pensamentos, eu preciso correr logo, porque aquilo pode gerar um fruto chamado pecado. E depois que o pecado é gerado, ele vai gerar outra coisa, que é a morte. Irmãos, isso é a Bíblia que está dizendo, e isso é verdade. Não leve isso como se fosse... será que acontece mesmo? Acontece. Acontece muito. E nós precisamos ter cuidado. Olha o poder destrutivo. E por isso que Deus os entregou aos maus desejos de seus corações, que levam à impureza sexual, de modo que degradaram seus corpos uns com os outros. Além disso,
considerando que não valia a pena levar em conta o conhecimento de Deus, ele, por sua vez, os entregou à depravação mental para fazerem o que não deveriam fazer. Existem pessoas que chegam a um grau de ofensa a Deus com seus pecados tão grande que Deus deixa eles. Deus abandona eles. Uma vez na rua, conversando com um rapaz que vivia na prostituição em Marechal Hermes, e passou um monte de gente, eu acho que eu fui o último, e passei e olhei, eu falei, cara, aí não gostou, que chamei de cara. Cristo pode arrancar você da prisão que você está. Aí ele diz, não estou preso. Eu falei, você está preso em seus pecados. E você não consegue sair sozinho. Ele fala, já está ficando chato isso. Eu tenho que mudar de lugar. Porque é o dia inteiro, toda noite eu estou aqui, vem os crentes, vem os crentes, vem os crentes. Aí eu falei isso para ele, quando ninguém mais falar contigo, abre o olho. Porque Deus pode ter te abandonado em seu pecado. E aí você está em problemas seríssimos. Mas enquanto tiver gente aqui falando contigo, e você está sendo advertido, sendo levado a pensar no seu atual estado, fique feliz, porque Deus pode te abandonar em seu pecado. E aí o que ele disse? Deus me livre disso. E quando ele te largar aí, você é todinho do diabo. E ele abriu um olhão, aí eu para dar uma de bom, e não tem mais nada para dizer contigo você não, eu fui embora. E orando, Senhor, tomara que passe outro aí, esse cara se converta. Mas podemos chegar ao ponto, irmãos, pode alguém chegar a um nível de Deus deixar ele, largar ele desse jeito? Será que isso pode acontecer com um crente? Será que isso daqui é brincadeira? Você já orou algumas vezes e tem um sentimento como se Deus não estivesse escutando? Mas tu sabe, porque você crê nele. Agora tu imagina viver com essa realidade. De Deus não estar lá mais. Dele te abandonar e te deixar em seus pecados. E é por isso que enquanto estamos ouvindo isso daqui, os nossos corações devem se alegrar. Porque o que Deus está fazendo através da palavra é, eu sei, eu conheço, o peso disso é terrível, você pode morrer por causa disso, mas Ele ainda está aqui, irmãos. Ele é o nosso Redentor. Assim também, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas são postas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno, por terem praticado como aquelas imoralidades sexual e vícios contra a natureza. Judas 7. Sodoma e Gomorra é usado aqui como um exemplo. Veio juízo sobre aquele lugar. As pessoas morreram. E não se engane, virá juízo. E sabe quem vai se livrar desse juízo? Os pecadores que reconheceram seus pecados diante de Deus. E tem Jesus como seu Redentor, seu justificador e aquele que o salva. Mas nesta carta quero deixar claro para você que não deve se associar com ninguém que, dizendo ser irmão, seja imoral. Eu usei esse mesmo texto quando eu falei sobre gananciosos. 1 Coríntios 5, versículo 11. Que seja imoral. Ninguém que, dizendo ser irmão, seja imoral. Paulo está falando isso com os irmãos em Corinto. E ele está falando para os irmãos da igreja. Não se associe, nem coma com alguém que diz ser crente, ser irmão, mas é imoral. Mas é imoral. Eu, novo convertido, irmãos, eu conheci um rapaz, e quando nos juntávamos, éramos um grupo de novos convertidos, nem Dico, do Galo, uma galera tudo novinho, gente, tudo novo.
Aí tinha um camarada, um crente mais velho. A gente não se ligava, porque tu fica tentando achar um modelo para você. Como que tem. O novo convertido fica assim: como que o crente tem que ser? Aí tem que olhar para outro crente. Mas só brincadeiras desse nível. Com as irmãs. Com as irmãs do louvor. Com as irmãs do círculo de oração. Sobre o que poderia ter debaixo da saia daquelas irmãs. Esse nível de brincadeira. A gente acha que essas coisas não acontecem, né, entre os crentes. Ia tomando essas conotações. Só que um dia me chamou a atenção. Nós estávamos num evento aqui no Campo Grande, da Melodia, que fazia um evento assim. E estavam saindo aquele grupo de meninas e rapazes. E aí eu olhei, ele estava armando para quem ia ficar com quem. Ele namorava uma menina lá. E combinando com a galera para ir para um lugar. Lá no Rio da Prata. Eu queria muito ir. Mas eu olhei, eu falei, rapaz, esse negócio vai dar zebra. E depois, graças a Deus, sempre tem uns... Eu no convertido, eu falei, se for todo mundo, eu acho que eu vou. Mas o pessoal que a gente falou começou a repreender ele. Uma das meninas começou a usar a Bíblia e repreender e falar. E ela usou isso daqui. Você, nunca mais nós deveríamos andar com você, porque você é imoral. E eu vou falar com o pastor. E aí eu estou brincando, né? Não é nada disso e tá. Mas ela foi usada por Deus. Aí eu fui procurar o tal texto que você não deve nem comer, nem sentar com esse tipo de gente. Quando eu achei, essa é a primeira coisa que eu fiz? Fiquei longe dele. Porque a minha mente, o meu coração já estava brincando com a possibilidade de eu ser um cristão e continuar tendo a mesma vida que eu tinha fora. E, pô, então não é tão brabo assim, esse negócio de renúncia, de ter que lutar, então não tem que lutar tanto assim. E desde então a gente abandonou isso. E até quando eu sei e conhecia, esse rapaz se tornou tão depravado, que perdeu tudo, desde a família, amigos e tudo, porque ele se tornou isso. E é sério, irmãos. Se você conhece alguém, mesmo sendo crente, que vive nessas condições, não ande perto dele e repreenda-o como um irmão em Cristo. E mostre para ele o caminho dessas brincadeiras, que é o inferno, para a gente que vive nessas condições. Nós não podemos viver desse jeito. Agora, olha o perigo e o peso que tem, como eu estou falando, a luxúria. E 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que eu não gosto? Você assassinou Urias, o heteu, para levar a sua esposa. Você o matou com a espada dos amonitas. É por isso que a espada nunca se afastará de sua família, porque você me desprezou ao tomar a esposa de Urias, o heteu, para torná-la sua esposa. Davi está sendo repreendido. Davi, a gente conhece a história, é um exemplo de que alguém que olhou, que viu, gostou do que viu, saiu da janela coçando a cabeça, pensando, vai lá buscar ela. Levou para dentro do palácio, cumpriu o que pensou, tornou realidade, só que não levou em conta a gravidade disso. E Davi arrebenta a sua casa, sua família, o reinado, porque ele olhou para uma ovelhinha de um homem e quis ela. E quis ela. E ele teve, mas ele também teve as consequências disso tudo. A luxúria pode levar um rei poderoso a colocar tudo isso no chão por causa de um momento com uma mulher. A luxúria pode levar um homem ou uma mulher casada a pegar tudo o que foi construído
e por alguns minutos ele satisfazer o desejo do seu coração, da sua carne, e só depois vai ver as consequências e a gravidade do que foi feito. É um perigo. Nós temos alguns conselhos da Bíblia sobre a realidade da luxúria em nossas vidas, na vida do ser humano, mas em nossas vidas como crentes. Provérbios 5, versículo 1 ao versículo 2. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria e ouça o meu bom julgamento, para que ao falar você seja discreto e retenha o conhecimento. O primeiro conselho da Bíblia para todos nós é a prestar atenção na sabedoria, é prestar atenção no conselho, naquilo que Deus diz na sua palavra. É prestarmos atenção, é guardarmos isso no nosso coração. Aos casados, nós temos Provérbios capítulo 5, versículo 15. Beba a água do teu próprio poço, a água que brota da tua própria nascente ou do seu casamento. Não beba de outros lugares. Não se sacie em outros lugares. De verdade, irmãos, se você tem enfrentado isso, hoje é uma grande oportunidade de quebrar qualquer laço ou vínculo com a luxúria. A gente estava no encontro de casais e eu falei sobre isso com os homens e com as mulheres também, mas principalmente com os homens. Aí eu fui brincar de falar, então pega agora, os homens que têm senha no celular que a mulher não sabe, que ninguém sabe, entrega para tua mulher aí agora. Eu falei brincando, mas as mulheres aproveitaram. Falei, calma, faz isso em casa, não briga aqui não, no quarto lá, quando vocês forem lá, vocês quebram tudo lá. Mas eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que a mulher e o homem não tinham acesso. Meus irmãos, minha esposa tem acesso, na verdade, todo mundo que vive ao meu redor tem acesso a todos os lugares, meu Instagram, Facebook, meu celular, todo mundo sabe a senha. Tu acha que eu faço isso porque eu não tenho nada para esconder ou é para me proteger? Porque eu sei que estou sendo vigiado por um monte de pessoas e essas pessoas me protegem. Porque quando vem alguma oportunidade de pecar, eu falo, os irmãos estão cuidando da minha vida. Você entende a importância da comunidade? A minha esposa tem acesso a todas as mensagens no meu celular, a todos os grupos no meu celular, ao meu e-mail, a tudo, porque ela me protege. Esse deve ser um comportamento entre os casais, entre os casados. A minha esposa me protege da luxúria. Os meus filhos me protegem da luxúria. Os meus amigos me protegem da luxúria. Porque eles estão tomando conta da minha vida. Se você não tem ninguém para compartilhar a sua intimidade, se você não tem ninguém para olhar os lugares onde essas coisas podem estar, você está em perigo. Você está em perigo. Se você já não estiver com o pé preso. Se você não estiver já com o pé preso. Eu quero compartilhar com vocês algumas maneiras que nós podemos lidar com isso. E como nós podemos lidar com a realidade da luxúria. E como nós podemos lidar com toda a realidade do pecado em nossas vidas. Os ímpios estão presos por suas más ações. As cordas do seu pecado o aprisionam. Ele morrerá por sua falta de disciplina. Ele perecerá por sua grande loucura. Provérbios 5, versículo 22. Não alimente em seu coração desejos por sua beleza, nem se deixe cativar por seus olhos, pois a meretriz vai atrás de um pedaço de pão, mas a adúltera vai atrás do homem que vale a pena.
Alguém pode colocar brasas no peito sem queimar suas roupas? Alguém pode andar sobre as brasas sem queimar os pés? Bem, também quem dorme com a mulher de outro não pode tocá-la e ficar impune. Provérbios 6, versículo 25 e 29. Não brinque com a luxúria. Ela vai vir, vai te seduzir, vai te aprisionar, e você pode estar nessa condição de forma terrível, e pode morrer nessa condição. Algumas maneiras que nós podemos tratar com a luxúria de forma bíblica, irmãos. Eu poderia aqui dar conselhos, tipo, dá a senha do seu celular para sua esposa, apague os grupos dos amigos que ficam compartilhando coisas que vai fazer com que a luxúria tome conta da sua vida. Bota uma venda nos olhos para você não olhar para ninguém. Podia falar essas coisas, mas tu acha que adianta? Já conheci homens que têm 2 celulares, um que fica no carro e o que ele leva para dentro de casa. Não vai adiantar nada. Mas se a palavra de Deus tomar conta das nossas vidas, aí de verdade haverá conversão em nossos corações. Maneiras de tratar com a luxúria, e se você já está vivendo nessa condição, se você já tem lutado com essa condição, e se você é um cristão e resolve abandonar e deixar e pede ajuda, você precisa ter uma coisa na sua mente. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Se nós abandonarmos, se pedirmos ajuda, se deixarmos, ainda que o diabo venha, ainda que ele esteja diante de nós, nos acusando do que fizemos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas que andam no Espírito. Assim como você não se esquece dos pecados que você já cometeu, Deus também não teve amnésia. E o diabo também não. Mas nós temos a palavra de Deus que diz que mesmo ele sabendo, não existe mais condenação para nós, porque quem nos justifica é Cristo. Cristo Jesus. Não importa, irmão, o nível do pecado. Se o pecador reconhece e abandona, ele recebe perdão de Deus. E ele não é mais condenado pelo que ele fez em sua antiga vida. Você não sofreu nenhuma tentação que não seja comum à raça humana. Não pense que você é melhor. Não pense que você é o pecador especial. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Dá para suportar. Em vez disso, quando vier a tentação, ele também lhe dará uma saída para que você possa resistir. 1 Coríntios 10, versículo 13. Quando chegar a tentação, ele pode também nos fazer escapar da realidade da tentação. Hebreus 12, versículo 1, versículo 6. Portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande multidão de testemunhas, joguemos fora o laço que nos atrapalha, principalmente o pecado que nos assola, e corramos com perseverança a carreira que temos pela frente. Fixemos o nosso olhar em Jesus, o iniciador, o consumador da nossa fé, que pela alegria que o esperava suportou a cruz, desprezando a vergonha e o que ela significava, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, considere aquele que perseverou diante de tanta oposição dos pecadores, para que você não se canse, nem desanime na luta que você trava com o pecado. Você ainda não teve que resistir até o derramar de sangue, e esqueceram que se completarem as palavras de encorajamento que lhes são dirigidas quando crianças.
Meu filho, não leve a disciplina do Senhor levianamente, nem desanime quando Ele te repreender, pois o Senhor disciplina a quem ama e açoita todo aquele que recebe como filho. Se você está se sentindo pressionado essa noite, essa manhã, se você está se sentindo aprisionado pelo que está sendo dito, a palavra para o nosso coração é: Ele nos ama. E é por isso que Ele está falando isso aos nossos corações. Ele nos ama. É por isso que Ele está falando isso aos nossos corações. Eu quero que você pense numa coisa, já estou caminhando para o final. Jesus foi tentado no monte. Ele foi ao lugar da tentação. E o diabo tentou jogar com ele, como fez com Eva. Então ele não levar em conta a palavra. E diz: olha, se prostra, me adore. Tente a Deus, se jogue daqui de cima. Transforme pedra em pão. E o segundo Adão respondeu que não poderia tentar o Senhor nosso Deus. E o segundo Adão disse que só ao Senhor deveríamos adorar e não se prostrar diante de nenhum outro ídolo, de nenhum outro Deus desse século. E ele vence. Ele desce. Ele foi tentado e foi vitorioso. E todas as vezes que somos levados ao monte da tentação, nós temos um lugar para olhar e ver que Ele deixou o exemplo correto para que possamos escapar, sair e não ser vencido por nenhum tipo de pecado. Tenha a palavra de Deus em sua mente. Que a sua resposta seja: assim diz o Senhor, e não o quanto eu posso resistir. Não se submeta àquilo que os seus olhos estão dizendo para você que é bom. Confie pela fé naquilo que está além dos seus olhos, que é melhor do que é bom aqui na terra. De que tem mais prazer irreal do que qualquer prazer aqui da terra. E nós, diante dele, podemos fugir, vencer, lutar e entender que temos aquele que é o vitorioso sobre nossas vidas. Cristo Jesus é o único que pode quebrar as cadeias da luxúria e qualquer pecado em nossos corações. Cristo Jesus é o único que pode nos arrancar das trevas para a luz. Cristo Jesus é o único que veio para colocar os cativos em liberdade. E é Ele que nos convida a segui-lo. Se queremos ficar livres de toda a ação da luxúria em nosso coração, existe um lugar seguro, que é caminhar em direção a Cristo. Ele nos convidou: vinde. Ele disse: eu sou o caminho. Ele disse que é a luz. Só o Evangelho, irmãos, pode trazer luz sobre todas essas coisas que eu tenho falado aqui. Mostrar para a gente que é sujo, é pecado e que ofende a Deus. Só o Evangelho pode trazer para a gente a esperança de que qualquer pessoa que estava aprisionado nisso e foi liberto por Jesus, pode diante dos seus acusadores dizer: em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação para qualquer coisa que eu tenha praticado, porque o meu Redentor é o único capaz de pisar a cabeça da serpente enganadora, que engana os homens até o dia de hoje, e pode me levar em segurança, em obediência a Deus, e me dar condições de suportar e vencer qualquer situação. Eu não me garanto na força do meu braço e porque eu sou um crente forte. Eu me garanto na submissão àquele que é santo e poderoso para subjugar o meu coração e a minha mente por sua santidade e presença, e me deixar livre e sem nada para o diabo ficar me acusando, porque no meio da comunidade eu sou guardado e protegido de toda a tentação que o diabo possa trazer. Se você anda sozinho, você é um alvo muito fácil.
Ovelha solitária é comida fácil do lobo. Precisamos da comunidade. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você curve sua cabeça agora e pense no que você está ouvindo e ouviu. Não podemos permitir que qualquer tipo de pecado se assente no trono do nosso coração e da nossa vida, irmãos. Isso traz desgraça e destruição. Em vez disso, Cristo reina sobre nossas vidas e o Espírito Santo nos capacita para vencer as tentações. Deus dirige nossos caminhos. Deus leva os nossos fardos em Cristo Jesus. Se estamos lutando e vivendo com isso, se você está preso nessa situação, se estamos sendo vencidos pela luxúria, precisamos fazer algumas coisas. Que é, primeiro, reconhecer que é um pecado e pedir perdão a Deus. Segundo, fazer como José e fugir de tudo que gera luxúria em nossos corações. Destruir, apagar, acabar. E se submeter à vontade e o senhorio de Cristo Jesus, que é o único que pode governar e conduzir os nossos corações em obediência a Cristo. Ele pode nos perdoar. Ele nos dá força para fugir. E Ele nos purifica de todo o pecado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Ore pelo seu coração, por sua vida, e se coloque diante do Senhor. E se você tem lutado com isso, tenha essa convicção: Cristo pode te libertar.